E aí, tudo jóia? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado e essa é a nossa terceira aula então da sequência ali de formatação condicional, ok? A gente já viu um pouquinho de formatação condicional aqui nas aulas anteriores, né? De barra de dados, de escalas de cor e agora hoje, nessa aula, a gente vai ver um pouquinho sobre conjunto de ícones. E você vai perceber que essa aula vai ficar um pouquinho mais longa porque a gente vai ter um pouquinho mais de coisa para aprender aí a respeito de conjunto de ícones. A gente pode puxar depois do que a gente vê nessa formatação condicional para as demais formatações condicionais. Tanto é que você já consegue ver aqui embaixo que eu tenho 3 planilhas para te mostrar, tá ok? Então a gente tem uma planilha de frequência, uma de frequência aqui de presenças e uma de lucro, tá? E eu vou te mostrar por que eu criei 3 planilhas diferentes e o que a gente vai fazer com a mesma formatação em 3 planilhas com intuitos diferentes, tá? Então o conjunto de ícones ali, ele tem um intuito um pouquinho diferenciado ali que eu vou mostrar para você, beleza? Então vamos lá. Aqui nessa primeira, tá, eu coloquei uma frequência em porcentagem, tá? Então a gente tem aqui uma sociedade, algum grupo, alguma coisa, tá? Então a gente tem alguns membros desse grupo e uma frequência aqui em porcentagem, tá? De comparecimento de cada um desses membros, ok? Então 94, 96, até no máximo, obviamente 100%, que a pessoa aqui compareceu a todas as reuniões, todas as aulas, enfim, beleza? Então a gente vai fazer uma formatação condicional nessa parte aqui, ó, na parte da porcentagem, obviamente, porque no nome já não dá, né? Então a gente vai analisar esses números aqui. Lembrando novamente, né? Seleciona todos os números onde a gente vai aplicar a formatação condicional. Dá um clique aqui em formatação condicional, lembrando, tá? Guia página inicial, grupinho estilos aqui, tá joia? Formatação condicional. E a gente vai escolher então conjunto de ícones, tá joia? Esse terceiro item aqui da nossa seçãozinha aqui de formatações em destaque, né? Aqui a gente tem uma pancada de ícones, tá? Divididos em seções, tá? A gente tem a seção direcional, que ele vai fazer ícones aqui de direção, conforme você vai percebendo ali, tá? Então, íconezinhos de direção, íconezinhos de formas geométricas, tá? Tem esses aqui, tem esse parecido com um semáforozinho, beleza? A seção de indicadores, tá? Então ele vai indicar alguma coisa para você, ok, sinal de atenção, de reprovado, tá? Isso vai depender, como eu disse para você em outros vídeos, do propósito que você tem para aplicar a sua planilha, tá joia? E esse de classificações aqui, então a gente vai classificar com estrelinhas ou então com intensidade aqui, tá? Esses intensificadores, esses aqui com os quartos, né? Círculos com vários quartos aqui, e esse aqui com quadradinhos, tá? Divididos aqui para colocar intensidade também, de caixinhas, né? Isso aqui a gente vai mexer mais para frente, tá? Eu vou ensinar para fazer uma coisinha legal para você mais para frente de classificações de estrelinhas, tá? Você vai colocar um número ali, vai fazer uma média, ele vai montar uma classificação de estrelinhas para você, mas vamos deixar isso mais para frente, tá? Vamos focar, porque tem muita coisa aqui nessa parte de ícones, tá? Mas a gente vai focar então no principal hoje, depois a gente vai destrinchando mais pra frente. Tanto é que a gente já tem 3 planilhas para mexer nessa aqui, tá? Veja bem então, eu vou escolher um ícone qualquer aqui, tá? Um conjunto de ícones qualquer, não vai fazer diferença aqui, tá? A explicação vai ser praticamente a mesma, tá? O que vai mudar vai ser só o ícone, tá? E o número de ícones também, tá? Porque geralmente a gente tem 3 ícones, mas algumas opções tem 4 e chegam até ter 5, tá? 5 condições diferentes. Eu vou te explicar com o básico, que é de 3 condições, mas aí para você aplicar para 4, 5, você vai ver que é muito fácil. Então vamos escolher esse aqui, ó, esses semáforozinhos aqui, não coroados que chama, tá? Então eu vou dar um clique nele aqui, aí você vai perceber que ele vai fazer uma classificação legal aqui, de acordo com a consciência que o Excel jogou aqui para os meus números, tá? Então ele pressupõe, obviamente, que os valores maiores serão marcados com o verdinho, os valores medianos ali com o amarelo, tá? E os valores mais baixos, né, com o vermelho, tá? Só que é o seguinte, aqui ele já tem um critério próprio, tá? Então quem é o Excel para me dizer qual que é o meu valor mais alto, baixo, intermediário ali, tá? Então, às vezes, eu não acho que o 72 seja um valor intermediário, eu não acho que o 40 seja um valor muito baixo, eu não acho que, enfim, que o 89 seja um valor alto, tá? Então, eu posso ter diferentes interpretações dos meus dados, tá? Então, eu é que tenho que definir qual que é o meu critério ali para poder colocar os meus ícones, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente consegue mudar? Consegue. Então, vamos selecionar toda a nossa formatação condicional, tá? Lembrando que se você quiser, você pode vir aqui em conjunto de ícones e clicar em mais regras, tá? E você consegue montar outras regras além das que estão aqui pré-definidas. Mas se você já colocou uma regra, né? Já colocou uma formatação condicional, então você tem que vir aqui embaixo, gerenciar regras, tá? Aí todas as regras que você tem nessa seleção aqui, elas vão aparecer aqui. Você dá um clique e clica em editar regra, ok? Não se preocupe, como eu disse, com essa partezinha aqui de cima, com o tipo de regra, tá? Porque o Excel já determina isso automaticamente de acordo com a regra que você escolhe. O que interessa pra gente é a descrição da regra, a edição da descrição da regra. Aqui já vem tudo por padrão, tá? Então o conjunto de ícones foi o que a gente escolheu, mas se você quiser mudar a tua formatação para a escala bicolor e tricolor, né, que são as escalas de cor que a gente já viu,
ou até mesmo aqui para a barra de dados, que a gente viu também, você já pode mexer aí tranquilamente, tá? Esse botão aqui, ó, ordem inversa de ícones, ele não tem um propósito muito legal aqui pra gente agora, mas ele é muito valioso em outras situações, tá? Ele só vai inverter os teus ícones, tá? Então aparece o verde aqui para valores maiores e o vermelho para valores menores. Se você clica aqui, ele só vai inverter, tá? Clica aqui de novo, ele volta ao normal. Verde em cima, amarelo no meio e vermelho embaixo. Não faz muita diferença, tá? Porque você mesmo pode vir aqui e escolher o seu ícone, tá? Então você pode usar ícones de categorias diferentes, se você quiser. É claro que não é legal você deixar um monte de ícones totalmente fora do padrão ali, colocar um ícone de estrela aqui, depois um de semáforo, um de seta. Não fica legal, tá? Então é legal você utilizar o mesmo parâmetro com cores diferentes. Você pode mudar o ícone aqui conforme você quiser, de acordo com a sua vontade, sua necessidade. Então vamos às nossas regras, tá? O estilo do ícone aqui você pode escolher a categoria, tá? E aqui depois os ícones individualmente. Mas a gente não vai mexer, tá? Eu escolhi esse aqui, eu acho que esse aqui é legal para explicar, tá joia? Agora veja bem aqui a categoria, tome muito cuidado aqui, porque o Excel costuma dar uns errinhos ali, eu não sei exatamente por que ele dá esse tipo de erro, tá? Eu não sei qual interpretação que o Excel faz aqui, mas a interpretação que o Excel faz de porcentagem, tá vendo que o tipo aqui é porcentagem, tá? É uma porcentagem do todo em referência ao valor maior, tá? Ao 100%. Mesmo assim, às vezes ele dá às vezes não dá muito certo ali, tá bom? Então o legal não é deixar essa parte de porcentagem selecionada aqui, eu vou te explicar por quê. Veja bem, ó. Então ele vai ficar verdinho, tá? Quando o valor for maior ou igual a 67%, tá? Então a gente tem aqui a frequência já em porcentagem, ok? Então quando o valor for maior ou igual a 67%. Então maior ou igual a 67 fica verdinho. Até aqui tá tudo bem, tá joia? Quando o valor for maior ou igual a 33 e menor que 67, ele vai ficar amarelo. Tá? Só que perceba que o 72 também está amarelo, tá? Então, quando for maior que 67, ele deveria ficar verde. Só que o 72 aqui, ó, da Nayara, está em amarelo, tá joia? Então, essas regras aí acabam não funcionando muito bem. Como é que a gente vai fazer, então, para modificar isso, para fazer isso funcionar de verdade, tá? Antes de tudo, você vai ter que trocar a porcentagem, tá? Porque se você for trocando os valores aqui, depois chegar aqui para trocar o tipo, ele vai resetar todos esses valores, você vai ter que colocar de novo, tá bom? Então vem aqui e troca para número, e vem aqui e troca para número, e eu vou te mostrar por que número, tá? Porque o número vai funcionar nesse caso. Então aqui você vai definir tua regra. Então ele vai ficar verdinho quando o valor for maior ou igual. Tá? Você pode colocar igual aqui, maior aqui, tá? Se você quiser. Só maior, ele vai mudar automaticamente a regra aqui embaixo, tá? Ou maior ou igual. Então vamos supor que o meu ícone fique verde, tá? Eu quero uma frequência maior que 75%. Então todo mundo que teve uma frequência maior ou igual a 75, então vai ficar, no caso, verdinho aqui, tá? Então maior ou igual a 75. Se eu quero colocar o 75, tá? Incluir o 75 no verde, eu deixo maior ou igual. Se eu não quero incluir o 75, eu só deixo maior, tá? Então ele vai ser só maior que 75, 75,1 para frente, né? 76 no caso, porque a gente só tem números inteiros aí, né? Mas no meu caso eu quero que 75 seja incluído no verde. Preste atenção aqui que você não vai deixar 75, você vai colocar 75%, tá? Então 75%. Lembre-se que a porcentagem nada mais é que um número decimal. Então quando você descer com o mouse aqui para baixo, ó, vou dar um clique aqui, ele vai transformar minha porcentagem em número decimal. Então 75 nada mais é, né, que 0,75 em números decimais. Então 1, no caso, é 100%, joia? Então aqui ele já joga automaticamente para aqui para baixo, né? A minha referência que eu já fiz aqui. Então, se ele for maior ou igual a 75%, então o amarelo vai estar compreendido num valor menor que 75%, óbvio. E qual que é o limite, então? Então vamos supor aqui que o meu limite seja 40%. Então, de 40%, você pode digitar 40% ou 0,4%. Tá? Que é a mesma coisa. Se você digitar 40, você vai ter que colocar, ó, vou colocar 40 para você, ó, você vai ter que digitar 40%, ok? Ou então digita 0,4, que é a mesma coisa. Se você clicar em outro campo aqui, você vai perceber que ele já vai preencher para você 0,4, tá? Então, se ele estiver entre 40% e 75%, ele vai ficar amarelinho, tá? E abaixo de 40%, tá? Que é a última condição que sobrou do vermelhinho, tá? Quando ele ficar abaixo, ó, menor que 4, 0,4, né? Menor que 40%, então vai ficar vermelhinho. Mas lembrando sempre, primeira coisa, você vai vir aqui e trocar para número, tá joia? Tá vendo? Ó, que eu já mexi aqui, ó, ele já zerou o meu valor aqui, tá bom? Então a primeira coisa que você faz é vir aqui e trocar para número os dois para depois mexer no valor, senão ele vem aqui e zera teu valor, ok?
Beleza, então com as minhas condições preenchidas aqui, eu vou dar um OK, tá joia? E um OK aqui de novo para confirmar a minha regra, beleza? Agora vejo que a coisa mudou, ó. Então, realmente, tá? Os números maiores que 75, maiores ou iguais a 75% estão verdes, tá? Os números compreendidos entre 40 e 75, né? Menor que 75, né? 40 e 74, tá? Estão amarelinhos aqui, conforme você consegue perceber. E os valores menores que 40% estão vermelhos. É claro que se você vir aqui mudar, tá? Você vai perceber a diferença. Então, 49, eu vou colocar 39, você vai perceber que ficou vermelho, porque minha margem é de 40%. Vou colocar 47, você percebe que ficou amarelinho aqui. Nessa planilha aqui, a gente já tem uma coisa um pouco diferente, né? Então, a gente já tem um número de presenças aqui de cada um desses membros aqui, tá? Então, a gente não tem uma porcentagem de presença, a gente tem um número. Agora aqui a coisa complica um pouquinho. Por que complica um pouquinho? Porque a gente tem números soltos aqui, eles não vão de 0 a 100% como uma coisa padrão, tá? Então, sei lá, o meu curso, o meu evento, alguma coisa, ele pode ter um número de presenças, o outro vai ter outro, o outro vai ter outro e assim por diante. Então, a gente não tem como fazer isso em porcentagem. Tem, se a gente conseguir transformar isso aqui em porcentagem. Tem como, Edu? Tem, tá? Mas isso fica mais pra frente, tá? A gente pode transformar essas presenças em porcentagem e depois fazer a comparação pela porcentagem e não pelo número de presenças. Mas vamos com calma, tá? Aos poucos, pra gente não se embananar, colocar muita coisa num vídeo só, senão vai ficar meio confuso, tá? Então vamos lá. Seleciona todos esses valores aqui, tá? Lembrando que agora a gente não tá mexendo com porcentagem, são números inteiros, tá? Números concretos ali, a gente não está fazendo comparação em porcentagem, tá? Vamos lá em formatação condicional, então, conjunto de ícones aqui, vamos selecionar um ícone. Eu vou selecionar esse aqui de indicadores, tá? Selecionei esse de indicadores aqui, a lógica é a mesma, tá? Só mudou o ícone aqui, tá bom? Formatação condicional de novo, gerenciar regras para a gente editar essa regra aqui, e 2 cliques, então, no conjunto de ícones, que é a regra que a gente acabou de colocar, tá ok? Isso aqui eu já expliquei para você, agora a gente vai partir, então, para as nossas condições. Então ele vai ficar verde quando? Então aqui a gente tem 67%, né? Então a gente tem aqui porcentagem e tudo mais, tá? Lembrando que aqui eu vou colocar novamente número, tá? Então lembrando sempre também de modificar aqui primeiro, antes dos valores, porque senão se você modificar depois ele vai zerar tudo aqui, tá joia? Então número, coloca número, porque realmente aqui agora a gente vai mexer com o número. Então a gente vai analisar os números. Agora vai de você, tá? Preste atenção. Aqui a gente tem as presenças, tá? Então ali a gente tem uns números grandes, ó, 446, né? 451 aqui, no caso, é o número maior do Renan, tá? E a gente tem números pequenos, como esse de 169, esse aqui, ó, 144, que é o número menor, tá? Então a gente vai ter que fazer alguma coisa baseada no que a gente tem, tá? Nos tipos de dados que a gente tem. Então vamos supor que o meu curso ali teve, meu grupo ali, não sei, alguma coisa que eu fiz, teve o máximo de 4... Aqui, no caso, a gente tem 451, então vamos supor que o máximo foi 500. Tá? Então, a gente teve 500 aulas ali, 500 formas de presença, tá, desses membros, e aqui quem compareceu mais foi o Renan com 451, tá? Então, como é que eu vou fazer? Então, vamos supor que o máximo foi 500. Então, quando o valor for maior que... Então, vamos colocar aqui 350... Então, o meu ícone fica verdinho, tá? Então, de 350 para cima fica verdinho, tá? E o mínimo aqui, então, eu acho que, por exemplo, de 200 para baixo, então, vamos colocar assim, de 200 para baixo já não é satisfatório, já é vermelhinho, tá? Então, de 350 para cima fica verde, tá? Entre 200 e 350 vai ficar amarelo e abaixo de 200 vai ficar vermelhinho, tá? Lembrando, sempre número aqui, tá? E não coloque porcentagem, porque a gente não tá mexendo com porcentagem. Vamos dar um OK aqui, vamos dar um OK e ver o que acontece? Então, perceba aqui, ó, os menores de 200, obviamente, ficaram vermelhos, tá? Os que estão entre 200, né, e 350, né, que foi o que eu defini, ficaram amarelinhos, tá? Então, se perceba aqui, os maiores de 350, né, ficaram em verde, tá joia? Então, eu fiz baseando-se em números. Agora vamos então partir para a nossa última planilha, que é a planilha de lucro. Aqui a gente tem uma coisa um pouco diferente, tá? Como assim diferente? Aqui a gente mexeu numa frequência, tá? A frequência de uma pessoa, ela só pode ir de 0 a 100%. Não tem como ela ter ido 120% a um evento, tá? 120% de presença, porque isso não existe, né? Só 100%, não tem como ela extrapolar. Agora, uma coisa que pode extrapolar a casa do 100% é um lucro de uma empresa, de alguma coisa, tá? Então, você pode ter lucro de 46%, como pode ter lucro de 79%, como pode ter lucro de 208%, tá? Então, esse número pode extrapolar o 100%. Como é que a gente faz nesse caso em que os números extrapolam o nosso limite de porcentagem padrão, que é de 0 a 100?
Nesse caso, basta a gente utilizar os padrões que a gente já viu ali de mexer com porcentagem, inserir os próprios números, ou então utilizar uma fórmula para deixar isso automatizado. Vou te explicar das duas maneiras, tá? Então vamos lá, vamos selecionar aqui todos os meus lucros, tá? Joia da minha empresa, formatação condicional, tá? Isso aqui, lembrando que isso aqui é só fictício, tá? Só pra gente ver aqui que ela pulou de um lucro de 46 para 208, tá? Cada mês aqui ela teve um lucro diferente em relação ao mês anterior, tá? Então vamos lá. Formatação condicional, conjunto de ícones, tá? Vamos selecionar um conjunto de ícones aqui. Eu vou colocar esse mesmo aqui, tá? Esse semáforozinho. Seleciona de novo, gerenciar regras aqui. 2 cliques para mexer na regra. E vamos mexer então aqui nas nossas condições. Lembrando, tá? Muda aqui para número, a primeira coisa que você vai fazer é mudar os dois para números aqui. A porcentagem, como eu disse para você, ela é uma representação decimal. Então a gente enxerga 46%, mas na verdade o Excel tá vendo isso aqui como 0,46. Então é um número, ok? Vamos lá. Então a gente vai colocar verde. Então vamos supor que eu queira colocar verde para quando minha empresa teve um lucro de acima de 100%. Então vamos supor que o lucro foi de 100% para cima, tá? Então vai ficar verde, tá? Então, se ela teve um lucro de 100% para cima, vai ficar verde. Como que é o 100% em porcentagem? É o 1, tá? Se você quiser digitar 100 aqui e por cento, você digita 100%. Quando você clicar no de baixo, você vai perceber que ele vira 1, tá bom? Então, quando o número for maior ou igual a 1, que é 100%. E agora, quando ele vai ficar intermediário? Então, quando ele teve um lucro de acima de 50%, tá? Então, o lucro foi acima de 50%, então, vamos lá, 0,5, tá? Ou 50%, se você digitar 50%, ele muda para 0,5, ok? Então, quando o lucro for abaixo de 50%, ele vai ficar vermelho. Isso não quer dizer que é um lucro negativo, óbvio, tá? A gente está fazendo só uma comparaçãozinha aqui para você ver, tá? Então, vamos supor que o seu lucro desejado, tá? Seu lucro desejado mensal é de um crescimento de 50% para cima. Então ficou mediano ali de 50% até 100%, tá? Até 99%. E acima de 100% ficou verde ali, perfeito, tá? Abaixo de 50%, então tá vermelhinho. Só para você fazer a comparação. Então vamos dar um ok aqui e ok de novo, beleza? Então os números abaixo de 50%, claro, ficaram vermelhos, tá? Os números entre 50% e 100% ficaram amarelos e os números acima de 100% ficaram verdinhos. Porém, você pode fazer diferente. Então, vamos supor que você queira colocar em verde todos os números, todos os meses, cujo lucro tenha sido a média de todos os meses. Como é que eu vou fazer isso, tá? Eu não sei se você já sabe calcular média, tá? Tem um vídeo aí me explicando como calcular média, tá? Mas vamos lá, a gente vai calcular a média dos lucros. Como assim? Então a gente só tem aqui de janeiro até novembro. Eu não cheguei a colocar dezembro aqui, mas vamos supor que é esse o período que a gente quer, tá? De janeiro até novembro. Então qual que foi a média de lucro dessa empresa de janeiro até novembro? Então, se o valor estiver acima da média, ele vai ficar verde. Tá ok? Então vamos lá, vamos fazer? Então vamos supor que eu vou calcular a média aqui, tá? Então eu não vou te explicar a fórmula da média por detalhes, porque eu pressuponho que você já saiba, ou então dá uma assistida em algum vídeo aí meu que fala sobre a média, tá? Como calcular a média, e aí você vai entender, tá? A gente vai fazer a média aqui. Média, né? Digitei aqui igual média, abre parênteses, vou selecionar todo o intervalo aqui, de B5 até B15, fechar parênteses aqui, então ele vai fazer minha média, tá? Então a minha média de lucro, a média de lucro da minha empresa foi de 123%. Então tudo que estiver acima de 123% vai ficar verdinho, tá? Tudo que estiver abaixo de 123%, por exemplo, até uma outra porcentagem que eu escolhi, vai ficar amarelo. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Seleciona todo o meu intervalo aqui novamente, formatação condicional, gerenciar regras, tá? 2 cliques na regra que eu tenho. Agora sim que a coisa vai mudar um pouquinho de figura, tá? Por quê? 123%, beleza, ótimo. Então eu posso colocar aqui que quando o meu valor for maior que 123%, isso indica o quê? 1,23, beleza? 123%, fazendo em casas decimais, 1,23. Porém, tá? Porém, e se eu começar a mudar esses números? Toda vez, vamos supor que eu vou utilizar a mesma planilha para todos os anos, ou então essa planilha vai ser distribuída para as minhas filiais e cada uma vai preencher de uma maneira diferente e tudo mais. Então, toda vez que alguém for preencher isso aqui, ela tem que ir lá na formatação condicional e mudar o valor aqui, no caso, tem que ficar mudando a média, porque às vezes a média vai mudar, obviamente a média vai mudar, né, conforme os valores de cada mês, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma referência a uma célula, tá? Então, em vez de 1,23, a gente vai colocar a célula onde está o 123%, que é a minha célula D5,
ok? Então vamos apagar esse 1,23, tem um botãozinho aqui, ó, perceba aqui, ó, esse botãozinho, essa flechinha aqui, na frente do valor, isso aqui indica que a gente pode fazer uma referência, ou seja, colocar aqui uma célula, tá, o valor de uma célula para o Excel referenciar aqui. Então eu vou dar um clique aqui, tá, ele vai ficar assim mesmo, tá bom, editar a regra da formatação, aí você dá um clique aqui, em D5, que é onde tá a minha porcentagem, tá joia? Então ele já colocou D5 aqui para mim, tá? Entre cifrões, tá? Então cifrão D, cifrão 5, porque essa célula está travada, é só ela, tá bom? Só D5, não vai puxar para D6, nem para D7, nem para D8 e não vai puxar para E, nem para F, nem para G, tá? É só e somente só a D5. Ok? Ele referenciou a minha D5, eu dou um clique aqui no cantinho, tá? Na setinha aqui de novo. Perceba então, quando o valor for maior ou igual a D5, a 123%, então o meu ícone ficará verde, tá? E aqui a gente pode definir, se você quiser, você pode definir um outro valor aqui, uma outra regra, tá? Uma outra fórmula. Vamos supor então que aqui eu queira que aqui fique 60%, tá? Então tudo que tiver entre 60%, tá? Lembrando, tá? Ó, 0,6, tá? Se você clicar fora aqui, ele transforma o 60 em 0,6. Então maior que a média vai ficar verde. Se ficar entre 60% e a minha média, tá? Abaixo da média e 60%, vai ficar amarelo e abaixo de 60% vai ficar vermelho. Vamos dar um OK e um OK. Olha só. Então aqui, ó, a gente tem aqui o 46, o 49, o 56 e o 50, tá? Porque eles estão abaixo de 60%, como eu defini. Esse 79 está acima de 60%, tá? Mas está abaixo da média, que é 123. E todos esses aqui estão acima da minha média, tá? Que é 123. Perceba a diferença? Vamos dar uma mudada aqui, só para você ver como é que isso vai mudar aqui também, tá? Então, vamos supor que em janeiro eu tive, então, 51%, ó, a minha média já mudou para 124, tá? Aqui eu tive um lucro de 64%, tá? Então a média já mudou para 125, percebe que ele já ficou amarelinho. E aqui eu tive um lucro de 74%. Quando eu coloquei um lucro de 74, tá? A minha média de porcentagem foi para 127. O que aconteceu com o meu 126? Ficou amarelo, porque agora o meu 126 já não é mais, no caso, maior que, ele já não é mais o maior que a minha média de 127, tá ok? Então vamos supor aqui que 195, tá? Então aqui a empresa teve uma queda gigantesca e foi para 40%. Tá ok? Então olha o que aconteceu, ficou vermelho, a média caiu para 113 e agora sim o 126 está dentro, está maior do que 113, que é a média de lucros da minha empresa, tá joia? Então você pode ir mexendo aqui, você vai percebendo que aqui vai mudando, obviamente, né? Porque é uma fórmula referenciada, e os seus valores aqui vão mudando também de acordo com a média de lucro da sua empresa. Eu coloquei a média aqui como um exemplo, tá? Você pode colocar outras fórmulas, mas eu não vou me aprofundar nisso para não deixar o vídeo muito longo, porque ele já está realmente muito longo, tá? Mas a gente vai ver mais para frente outras fórmulas que a gente pode utilizar em formatação condicional, e a gente vai aproveitar o que a gente viu nesse vídeo aqui para refinar um pouquinho mais as outras regras que a gente já viu e já começar a mexer com regras de comparações matemáticas, tá? Então a gente vai mexer com umas regras um pouquinho mais lógicas ali, já compreendendo um pouquinho como é que funciona esse negócio de fazer formatação condicional através de fórmulas, tá? Comparação de fórmulas, tá bom? Então nesse vídeo a gente viu a frequência em porcentagem, a gente viu a formatação condicional em porcentagem de 0 a 100%, em número de presenças, com um número ali fixo, ok? E a gente viu aqui no caso, quando o número é maior, né? Quando a gente tem uma porcentagem maior que 100%, que tipos de formatações você pode fazer ali, inclusive utilizando fórmulas para fazer esse tipo de comparação, beleza? Nos próximos vídeos, então, a gente vai ver um pouquinho mais de formatação condicional, como eu disse para você, a gente já vai começar a misturar, embaralhar e mexer com fórmulas e comparações matemáticas, e aí a gente já vai deixar ele um pouquinho mais complicado, tá? Não quer dizer que vai ficar difícil, tá? A gente só vai fazer umas formatações um pouquinho mais complexas. Ok, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários aí embaixo, tá? E se você tiver alguma sugestão também do que a gente pode aprender nessa série, é só deixar aí embaixo também que a gente procura fazer. Tranquilo? Qualquer coisa é só falar. Um grande abraço, então eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.